A mediunidade, segundo o Espiritismo, é uma faculdade que permite o intercâmbio consciente e responsável entre o mundo físico e espiritual. Ela possibilita a sublimação das provas por meio de superação da dor e das renúncias às paixões. Ao mesmo tempo, abre horizontes luminosos para a libertação total através do serviço aos companheiros, do caminho humano, gerando amor com os instrumentos da caridade redentora, dos quais ninguém pode prescindir. Bom, meus amigos, estamos iniciando nosso estudo básico de mediunidade. E, como sempre o fazemos, iniciamos com a nossa prece, pedindo ao Mestre Jesus que permita a todos nós fazermos esse estudo, dando continuidade ao nosso aprendizado, que eu possa trazer sempre bons conteúdos para divulgar para todos dentro, claro, da doutrina espírita. E hoje falaremos de assuntos importantes que poderemos utilizar para o nosso aprimoramento, não só intelectual, mas moral, principalmente moral. Que os bons espíritos, nossos anjos guardiões, possam estar presentes, nos intuindo para o bem. Que possamos dar início ao nosso estudo de hoje. Obrigado, que assim seja. Então, meus amigos, hoje nós estamos trazendo aqui, dentro ainda do tema que nós estamos falando sobre psicofonia. É claro que nós já fizemos referência à psicofonia em estudos passados, mas hoje nós estamos trazendo aqui a semiconsciente. Nós falamos no estudo passado, tirado diretamente do Livro dos Médiuns, porque a nossa base de estudo é o Livro dos Médiuns, é a apostila da Federação Mediunidade, Estudo e Prática, e ampliamos com outras obras espíritas. Então trazemos para vocês aqui hoje um comentário de Martins Peralva, do livro dele de Estudando Mediunidade, que ele fala do fenômeno da incorporação como sendo a psicofonia. Já vamos entender por que ele faz essa referência. Então, hoje nós vamos tratar da semiconsciente. Então, só queria lembrar para vocês que vamos falar aqui do sonambulismo. Lembrando que sonambulismo é algo que todos nós possuímos, não é mediunidade, mas que a mediunidade, os espíritos, através da mediunidade, os espíritos podem se utilizar, né, desse estado nosso, sonambúlico. Então, sempre que falarmos da psicofonia semiconsciente, vamos nos referenciar aqui ao sonambulismo, só para deixar bem claro, para não haver confusões. Então, nós temos aqui o texto de Martins Peralva, tá? Que ele fala aqui sobre incorporação, lembrando sempre que nós já falamos no passado. Então as pessoas se confundem, falam, está incorporando, perdeu o corpo físico. Não existe isso. O corpo é só seu, tá? Você é planejado, é projetado ali junto com aquele organismo desde a concepção. Há ligações muito fortes do seu perispírito com o corpo físico. Se essas ligações forem todas rompidas, o corpo físico perece. Nenhum outro espírito desencarnado vai conseguir se aproveitar dele mais. Porque é com a permissão do espírito, que é dono do corpo, que ele vem e se utiliza de certas áreas. Por isso fala em corporação, porque ele vai se utilizar da vocal, ou da visão, né? Ou seja lá o que for, mas com a permissão do espírito. É claro que naquelas condições extremas de obsessão gravíssima, vai parecer que o espírito perdeu todo o seu corpo. Não é verdade. Mas é aí que entra tratamentos, não só o tratamento espiritual, mas da medicina convencional. O psiquiatra, ele vai poder medicar componentes aí químicos que vão ajudar a interromper essa obsessão. É claro que precisa do tratamento espiritual. Não lembra? Jesus sempre nos ensinou isso, que não adianta você limpar a casa se as janelas e as portas estão abertas e os espíritos ruins vão retornar para a casa que foi limpa. Você precisa, como o Divaldo fala,
lembra sempre de buscar bons pensamentos, principalmente quem tiver essas condições de sonambulismo, da mediunidade ostensiva, está sempre com bons pensamentos. Ao acordar, agradecendo ao Mestre Jesus por estarmos mais um dia aqui presentes, dando continuidade ao nosso tratamento, né, evolutivo, vamos dizer assim, nessa busca de uma moral mais elevada. Ao dormir também, agradecendo pelo dia que se foi e pedindo que possamos, no plano espiritual, continuar seguindo dentro desse caminho do bem. Bom, vamos ler aqui sobre a incorporação, que é um texto muito interessante para iniciarmos os nossos estudos. Então, com o sugestivo nome de psicofonia, a mediunidade de corporação foi magnificamente estudada nos domínios da mediunidade, que é um livro psicografado do Chico Xavier e André Luiz. Então, o que é incorporação ou psicofonia? Ele pergunta. É a faculdade que permite aos espíritos, utilizando os órgãos vocais do encarnado, transmitirem a palavra audível a todos que presentes se encontram. Então ele fala aqui, utilizando os órgãos vocais do encarnado. É a faculdade mais frequente em nosso movimento de intercâmbio com o mundo extracorpóreo. É através dela que os desencarnados narram, quando desejam, seus aflitivos problemas, recebendo dos doutrinadores, em nome da fraternidade cristã, a palavra do esclarecimento e da consolação. Se não houvesse essas reuniões, que possibilitam a incorporação ou comunicação psicofônica, os obreiros da espiritualidade teriam as suas tarefas aumentadas com o serviço de socorro às entidades, que nas regiões de sofrimento capeiem as aflições do remorso e do rancor. Então é um mecanismo que torna mais fácil esse auxílio aos espíritos sofredores. Então entidades superiores teriam que reduzir as próprias vibrações a fim de se tornarem visíveis ou de se fazerem ouvidas aos irmãos infortunados e transmitir-lhes o verbo de reconforto, como certamente ocorria antes do advento do Espiritismo, que trouxe aos homens de boa vontade, através da oportunidade do serviço mediúnico, sublime campo para a exercitação do amor. Martins Peralva, estudando a mediunidade. É interessante nós vermos que Martins Peralva está trazendo aqui uma explicação sobre a psicofonia. Só coloquei para nós lembrarmos, porque nós estamos falando hoje da semiconsciente, vamos abordar muito sobre o sonambulismo, conforme eu já falei para vocês. Tá? Mas não custa nada a gente trazer aqui e trazer também sobre essa referência que ele deu, né, dos domínios da mediunidade. Então, nos domínios da mediunidade, se você for lá no capítulo 8, você vai encontrar esse texto aqui, claro que bem mais completo, por isso que eu sempre coloco a referência para que vocês possam depois fazer sua pesquisa. E diz o seguinte: quanto aos fluidos de natureza deletéria, são aqueles fluidos ruins, né, que nós produzimos, não precisamos temê-los. Recua instintivamente ante a luz espiritual que os fustiga e desintegra. É claro, não precisamos temê-los se estamos chegando próximo de espíritos sofredores, de espíritos que produzem muitos desses fluidos, e estamos chegando para auxiliar com bons pensamentos, com boas atitudes, com a moral mais elevada. Porque se estivermos na mesma sintonia deles, aí devemos nos preocupar, tá? Só relembrando aqui. Então, é por isso que cada médium possui ambiente próprio e cada assembleia se caracteriza por uma corrente magnética particular de preservação e defesa. Nuvens infecciosas da Terra são diariamente extintas ou combatidas pelas irradiações solares, e formações fluídicas inquietantes a todo momento são aniquiladas e varridas do planeta pelas energias superiores do espírito. E aí que a gente lembra essas questões agora que nós estamos assistindo aí lá na Europa, ou aqui, até aqui na América do Sul mesmo, essas questões de guerra, desses governantes aí que gostam mesmo desse ambiente ruim, né, de querer fazer domínio, de
querer impor sobre os outros irmãos, né, nossos irmãos, seres humanos encarnados, que habitam essas regiões, né, conforme nós vemos lá na Ucrânia, na Rússia, né. Olha, é triste, mas produzem muitos desses fluidos deletérios. E nós vemos que a espiritualidade tem tido um trabalho enorme para resolver e conter essa situação. Então nós vemos aqui, os raios luminosos da mente, orientada para o bem, incidem sobre as construções do mal, a feição de cargas elétricas, e compreendendo-se que mais ajuda aquele que mais pode, está nos domínios da mediunidade. Então, nós vemos o quanto é importante nós estarmos com o pensamento do bem para que os espíritos possam se aproveitar também dessas nossas energias para tratar o ambiente no planeta. Se todos ficarem simplesmente apavorados com a guerra, alguns se divertirem com isso, né, conforme acontece, o ser humano é imprevisível. Outros até comemoram o início de guerras, de destruição, né, gostam de se aproveitar dos irmãos, né, menores, né, vamos dizer assim. Então, a atmosfera vai estar toda contaminada com esses fluidos deletérios. Vamos fazer nossas preces, nossas orações, a todo instante, pensamentos bons, para que possamos criar pontos de luz suficientes para que os espíritos possam se utilizar para limpar esses fluidos deletérios, né, de nossas casas, nossos lares. Já é um bom começo. Depois nas ruas, quando saímos, estarmos sempre com pensamentos positivos, tá bom? Para isso que serve o nosso estudo aqui também, para reforçar esses pontos básicos que precisamos ter em nossas vidas. Então, começando a falar sobre a psicofonia semiconsciente, nós trazemos aqui ainda, dentro de domínios da mediunidade, conforme Martins Peralva citou, e André Luiz faz questões e fala também sobre o assunto que nos interessa, no caso Sonâmbula Perfeita, o título que eu sublinhei aqui, faz parte de um comentário de André Luiz, né, com Aulus lá, que é o instrutor. Então a psicografia, em seu caso, a psicofonia, desculpe, nós estamos falando psicofonia, me desculpe. A psicofonia, em seu caso, se processa sem necessidade de ligação da corrente nervosa do cérebro mediúnico à mente do hóspede que ocupa. Olha como é importante, né, nesse caso, o sonambulismo, como ele ajuda nessa mediunidade. Vamos ver o que o Aulus fala, o André Luiz aqui para gente. A espontaneidade dela é tamanha na cessão de seus recursos às entidades necessitadas de socorro e carinho, que não tem qualquer dificuldade para desligar-se de maneira automática do campo sensório, perdendo provisoriamente contato com os centros motores da vida cerebral. Sua posição medianímica é de extrema passividade. Por isso mesmo revela-se o comunicante mais seguro de si na exteriorização da própria personalidade. Isso, porém, não indica que a nossa irmã deve estar ausente ou irresponsável. Junto do corpo que lhe pertence, age na condição de mãe generosa, junto do corpo que lhe pertence, auxiliando o sofredor que por ela se exprime, qual se fora frágil protegido de sua bondade. Atraiu-o a si, exercendo um sacrifício voluntário que lhe é doce ao coração fraterno. Nos Domínios da Mediunidade, capítulo 8. André Luiz aqui ele traz para a gente uma informação importante dentro desse sonambulismo. Vai permitir um espírito sofredor fazer a sua comunicação ali, utilizando o seu corpo através de seu perispírito. A gente sempre sabe que é de perispírito a perispírito, né? E dessa vez de uma forma muito mais tranquila para o espírito que está cedendo ali
né, que está se portando como médio, como meio, como ponte, né, entre o plano espiritual e o físico para esse tratamento específico. Seria importante vocês lerem todo esse capítulo 8, vocês vão gostar muito, tá? Então nós temos aqui, vamos analisar por enquanto a situação, tá? Nós estamos tratando uma mediunidade sonambúlica, porque é um fenômeno interessante, ele vai combinar o sonambulismo, que nós já falamos aqui, né, que é um estado de sono profundo, né, a pessoa parece que está acordada, mas não está, né, então vai combinar esse estado de sono profundo, porque nós sabemos que durante o sonambulismo a pessoa ela pode realizar ações complexas, ela pode andar por aí, falar, até mesmo sair de casa. Divaldo mesmo conta quando ele era criança, ele saía muito de casa, enquanto permanecia inconsciente. Então, mas é um fenômeno anímico, não é mediúnico, é anímico, relacionado à própria mente, ao corpo físico. Todo mundo pode ter, pode ser sonambúlico. Tá? E quando fala mediunidade sonambúlica, nós estamos associando esse fenômeno anímico com a mediunidade. Porque a mediunidade nós já sabemos de qual é salteado. Nós vemos estudando, começamos em 16 de outubro de 2022. Em 16 de outubro desse ano nós vamos fazer 2 anos de estudo. Então a mediunidade é a capacidade de quê? De intermediar entre os planos material e espiritual. É essa ponte, o médium é uma ponte. É um intercâmbio. Então, existe diferentes tipos de mediunidade que nós vimos. E essa sonambúlica é uma delas. E quando se liga para a psicofonia semiconsciente, ela vai se expressar com uma comunicação pelo que o espírito está querendo dizer. Então, ele fala, como é uma terceira pessoa, vamos dizer assim, transmitindo informações de um outro ser. Então, nesse estado de espírito semiconsciente, ele pode, é claro que o médium pode abandonar temporariamente o corpo físico durante o sono e manter controle sobre suas ações, mesmo que ele, como aquele diz, semiconsciente, né, mesmo que ele não traga a recordação depois, tá? Ele pode não trazer a recordação, mas ele vai estar lá sonhando. Isso aí é só um desenho do sonho de Jacó, né? Então, vamos ler agora um trecho, ainda dentro dos domínios da mediunidade, no qual é comentado sobre esse tipo de intercâmbio mediúnico, onde a médium, né, ou a que está sonâmbula, né, ela desvencilhou-se do corpo físico, conduziu consigo uma aura brilhante e ela foi assistida por um guardião espiritual, enquanto um visitante sofredor se ligava intensamente ao seu cérebro mediúnico. Essa dona Celina, nobre senhora, ela vai demonstrar devoção afetiva para com esse hóspede infortunado, né? Enquanto tem um visitante lá, José Maria, tenta se manifestar, mas foi impedido pelas qualidades morais positivas da médium. Então você vê que ela tem o controle, mesmo estando no estado sonambúlico, mesmo que ela não se recorde depois de tudo. Mas o espírito dela estava ali, né? O véu vai cair quando ela retornar e ela não vai lembrar de tudo, mas o espírito dela estava ali, consciente. Tá? Então vamos ver aqui esse trecho. Eu vou ler para vocês e depois nós vamos pensar um pouquinho sobre ele, tá ok? Então diz: observemos, a médium desvencilhou-se do corpo físico como alguém que se entregava a sono profundo e conduziu consigo a aura brilhante de que se coroava. Clementino não teve necessidade de socorrê-la. Parecia afeita àquele gênero da tarefa. Ainda assim, o condutor do grupo amparou-a solícito. A nobre senhora fitou o desesperado visitante com manifesta simpatia e abriu-lhes os braços, auxiliando a senhorear o corpo físico, então na sombra. Qual se for atraído por vigoroso ímã, o sofredor arrojou-se sobre a organização física do médium, colocando-se a ela instintivamente. Auxiliado pelo guardião que o trazia,
Sentou-se com dificuldade, afigurando-se-me intensivamente ligado ao cérebro mediúnico. Se Eugênia revelara-se benemérita enfermeira, Dona Celina surgia aos nossos olhos por abnegada mãezinha, tal a devoção afetiva para com o hóspede infortunado. Dela partiam fios brilhantes a envolvê-lo inteiramente, e o recém-chegado, em vista disso, não obstante senhor de si, demonstrava-se criteriosamente controlado. Assemelhava-se a um peixe em furiosa reação entre os estreitos limites de um recipiente que em vão procurava dilacerar. Projetava-se de si estilestes de treva que se fundiam na luz com que Celina, a alma, o rodeava dedicada. Tentava gritar impropérios, mas debalde. A médium era um instrumento passiva no exterior, entretanto, nas profundezas do ser, mostrava as qualidades morais positivas que lhe eram conquistas inalienáveis, impedindo aquele irmão de qualquer manifestação menos digna. Eu sou José Maria. Clamava o visitante, irritadíssimo, enfileirando outros nomes com evidente intuito de lançar importância sobre a sua origem. Amontoava reclamações, deitava reprimendas, revoltava-se, exasperado. Contudo, percebi que não usava palavras semelhantes às que proferira junto de nós. Achava-se como que manietado, vencido, embora prosseguisse rude e áspero. Apreciava tão completamente implantado na organização fisiológica da medianeira, tão espontâneo e tão natural. Então nós temos aqui, antes de continuar, nós vemos aqui o André Luiz trazendo para nós aí nesses domínios da mediunidade, através da psicografia de Chico Xavier, informações importantes sobre esse estado da mediunidade sonambúlica. Informações para que nós possamos compreender melhor como se dá essa comunicação, essa psicofonia. E nós vamos poder entender melhor lendo todo o capítulo. Eu não vou fazer ele aqui, não vou fazer isso aqui porque é muito grande. Mas eu trago para vocês pontos para despertar sua curiosidade. Pegue esse livro Nos Domínios da Mediunidade. Você pode achar ele até em PDF, mas eu aconselho que compre. Sempre comprar o livro físico ajuda, auxilia outras pessoas necessitadas, porque não só a federação, mas outras empresas que fazem a divulgação. Nós vemos aí a Mansão do Caminho, do Divaldo, tudo que recebe vai para tratamento de pessoas carentes. A federação também tem uma destinação, assim como outros, o trabalho lá de outros que fazem, né, esse auxílio não só aos espíritos sofredores desencarnados, né, mas aqueles que estão encarnados também. Então compre os livros físicos também. Ou se quiser comprar digital, o e-book, né? Não só fazer, às vezes você faz, tem um PDF lá na internet, muito fácil de achar, de baixar, mas deixa de contribuir. Você pode fazer isso no caso de uma emergência, mas compre depois o livro, né? A consciência de cada um. Então nós vamos aqui agora através de um resumo para que a gente possa compreender melhor do que nós estamos falando. Então a psicofonia semiconsciente, ela vai ocorrer quando o médium, durante o sono sonambúlico, permite que um espírito se comunique através de sua voz. Tá? Que foi o que nós vimos ali no relato nesse relato aí de André Luiz, nos domínios da mediunidade. O contexto. Então vamos imaginar a reunião mediúnica, né, que estava acontecendo ali, e o médium adormecendo e entrando no estado sonambúlico. Então, nesse caso, ele está mais receptivo àquelas influências espirituais e menos ligados ao corpo físico, que é o que o André Luiz está explicando para a gente ali. A manifestação, o espírito comunicante vai se aproximar do médium e utiliza sua voz para se expressar, lembrando que é uma permissão do médium, do espírito do médium. Tá? Existem outros espíritos ali importantes trabalhando,
né, criando ali um ambiente para que se possa ocorrer isso sem nenhum perigo. O médium age então como instrumento passivo, permitindo que o espírito fale por meio dele, e essa comunicação pode ocorrer em primeira ou terceira pessoa, dependendo do espírito. Controle moral. Mesmo durante a psicofonia sonambúlica, o médium mantém certo controle moral. Então, suas qualidades morais e valores pessoais influenciam a comunicação. Isso evita que espíritos perturbadores ou negativos se expressem de forma inadequada, conforme nós vemos em algumas situações que ocorrem de obsessão, que o médium acaba cedendo e não consegue controlar. Por isso precisa estudar, precisa manter sua mente ativa com pensamentos do bem. Divaldo reforça muito isso em várias apresentações dele, ele fala sobre isso. Então, o exemplo aí dos domínios da mediunidade que nós tivemos aí, que li para vocês, André Luiz relata o caso de um espírito infeliz, há séculos preso ao egoísmo e aos bens materiais, se manifesta por meio de psicofonia sonambúlica. Então, o médium, mesmo exteriormente passivo, mantém controle moral sobre o processo. Em resumo, a psicofonia sonambúlica é uma forma peculiar de comunicação mediúnica em que o médium, durante o sono, permite que o espírito utilize sua voz para transmitir mensagens. Então é isso, eu queria trazer para vocês aqui um resumo detalhado do que é a psicofonia sonambúlica, antes de terminarmos, né? E eu espero que todos busquem, dentro, vamos dizer assim, das obras espíritas, essas explicações, né? Esses conteúdos importantes. Você vai lá nos domínios da mediunidade, leia o capítulo 8, Psicofonia Sonambúlica, para ter um entendimento melhor sobre o que nós falamos aqui. Vê também, estudando a mediunidade, o capítulo 9 de Martins Peralva, que ele fala dessa incorporação, tá? Psicofonia entendida como incorporação. Lembrando, pessoal, que o nosso estudo é assim, ele traz informação, é um estudo meramente informativo, porque nós precisamos ter esse conhecimento dentro da doutrina espírita. Muitos deixam de ler o livro dos médiuns, às vezes dizem não ter tempo. Então basta assistir nossos vídeos, que nós estamos trazendo aqui quase que todo o conteúdo mais assim destacado do livro dos médiuns. E aí, quem sabe você se anima depois de pegar e leia 15 minutos toda noite ou toda manhã, em algum horário disponível, 15 minutos. O que são 15 minutos? Você vai lendo, marcando, quando você vê, você já leu o livro dos médiuns todo. Então, que Jesus acompanhe vocês, sempre iluminando seus corações. Façam seus estudos, leiam bastante, aí, façam suas anotações, coloquem suas questões lá se houver necessidade. E se eu falei alguma coisa aqui errada, por favor me desculpem, mas podem fazer suas críticas. Tá? Também estou aprendendo junto com vocês. Então, até o nosso próximo estudo.